Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Presidente, o deputado Carlos Mink esclareceu que não estava inscrito, não. Ele só tinha feito uma observação para o deputado André Ciliano. Ele acabou falando isso no final da ordem do dia. Ok, obrigado, deputado. Passo agora a palavra ao deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, que sensação de tempo perdido com o discurso do deputado que me antecedeu. Aliás, senhor presidente, não me causa nenhum espanto eu assistir esse, eu diria, chororô, mimimi, desabafo, daqueles que tomaram uma surra nas urnas em 2018. Aliás, eu num debate por ocasião das eleições, eu botei o dedo na cara de um deputado da esquerda que defende marginais, desse mesmo partido que defende de forma mais antagônica possível o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo. Esse partido que se deixa fotografar ao lado dos piores facínoras desse Estado. Narcotraficantes, narcoterroristas que dizimam famílias e que esses indivíduos, deputados desse partido, se permitem fotografar, regozijando, sorridentes ao lado desses marginais. É tanta hipocrisia, senhor presidente, de um partido que sobe às tribunas, dizendo, como fizeram hoje, defender a vida. No entanto, defendem o aborto, defendem a liberação da droga, defendem tudo o que há de pior nessa sociedade. Defendem a destruição das instituições. E aí, depois de 1 ano e meio, em que, efetivamente, eu cumpri meu compromisso eleitoral de dar dias muito difíceis à esquerda, aliás, dias terríveis de derrotas, como a derrota da semana passada, senhor presidente. A derrota da semana passada em que nós, eu, Vossa Excelência e outros deputados de bem nessa casa, outros deputados conservadores, que defendem a voz da população vencedora nas urnas em 2018, nós conseguimos derrotar uma tentativa vil de aplicar-nos uma pegadinha, de embutir num projeto eivado de mimimi ideológico, defendendo a saúde de mulheres negras, como se as mulheres brancas, as indígenas, os imigrantes não tivessem direito a um programa de saúde também, e tentaram nesse momento embutir o aborto, mais uma vez agredindo a vida humana. Mas nós, na Assembleia Legislativa conservadora, impedimos que esse absurdo vencesse e foram mais uma vez derrotados de forma retumbante. Então, senhor presidente, eu quero dizer de forma muito objetiva, muito embora não esteja sendo transmitido pela TV Alerj nesse momento, mas creio que a minha voz está ecoando por todo o Rio de Janeiro. Eu quero aqui mais uma vez dizer o que a gente tem feito é democracia, é discussão ideológica sim, é discussão de projetos sim. Deputado, o senhor tem a obrigação, Vossa Excelência tem a obrigação de discutir projetos nessa casa, como nós fazemos diariamente nas sessões. O senhor é pago pela população do Rio de Janeiro para isso. E discutir com propriedade, talvez sem a arrogância da deputada do seu partido, que deu uma carteirada aqui ainda há pouco, dizendo que tinha doutorado em segurança pública. Ora, então nós, os inúmeros policiais, militares nessa casa, não têm habilidade para discutir um projeto que envolva a segurança pública. Nós que defendemos essa bandeira, essa temática há tanto tempo, não temos legitimidade para discutir a segurança pública. Somente a deputada que tem doutorado. Doutorado em quê? Doutorado em dizer que tem que iluminar as praças, que tem que levar lanterna para combater a criminalidade? Talvez essa genialidade tenha sim saído desse doutorado dessa deputada. Aliás, é a mesma deputada que de forma covarde e sorrateira me chamou de canalha durante a sessão no plenário dessa casa. Aliás, que está sendo objeto de uma representação da liderança do meu partido contra
essa atitude que vai totalmente contra a nossa regra, o nosso regimento interno. Mas muitas vezes, infelizmente, não é observado por parte dessa esquerda, que se une toda vez que vem à pauta um projeto que visa defender a marginalidade, que visa atacar os direitos dos policiais, como esse, que nós discutimos de forma ordeira, de forma pacata, levando sim argumentos. Todos os deputados levaram argumentos e que inclusive foi objeto de uma sugestão da deputada Marta Rocha, muito bem-vinda, se discutir por meio de uma audiência pública se isso deve ir à frente ou não. Agora, toda vez que se confronta ideias nesse plenário, aqueles que se dizem os maiores defensores da democracia insistem em se unir, nos atacar, nos qualificar como defensores do ódio, como intolerantes, como baderneiros, quando na verdade tudo isso que nos acusam é protagonismo deles. Quem é intolerante são eles. Nós discutimos nessa tarde, senhor presidente, um projeto que visava instalar câmeras nas fardas dos policiais. E aí, obviamente, nós saímos em defesa incondicional às forças de segurança, já que eles só defendem os marginais, e fomos atacados nessa tribuna, fomos atacados nesse plenário. E eu não posso, senhor presidente, me calar quanto a isso. Mais uma vez, uma deputada desse mesmo partido levou uma discussão que versava sobre segurança pública, sobre atividade policial, e levou a discussão para, mais uma vez, o mimimi ideológico, dizendo que nós estávamos defendendo o racismo, dizendo que se tratava de racismo, que se tratava da mulher negra, da mulher preta, do direito dos pretos, dos favelados, o mesmo mimimi de sempre, querendo dividir a sociedade, querendo nos dividir, nos separar entre brancos e pretos, entre homens e mulheres, entre homossexuais e heterossexuais. Nós somos um só povo, nós somos cidadãos do Rio de Janeiro. E aí eles utilizam de forma exorbitante, de forma abusiva, a prerrogativa sagrada de nos manifestarmos no plenário da Assembleia Legislativa. E aí, além de me chamar de canalha, como fizeram na sessão da semana passada, de chamar o deputado Knoploch de... Eu não vou nem usar aqui a expressão que foi utilizada, porque eles utilizam palavras de baixo calão, então eu não vou replicar aqui a palavra que foi utilizada contra o deputado Knoploch, mas eles nos atacam, eles nos agridem, eles nos ofendem. Hoje, eu, por exemplo, fui chamado de defensor de miliciano. Ora, eu não posso aceitar esse tipo de narrativa que a esquerda tenta impor e ficar calado. Não posso fazer isso, não ficarei calado contra essa narrativa vil de tentar impor essas acusações. Deveriam se espelhar no deputado Valdec, por exemplo, que inúmeras vezes discordamos, inúmeras vezes confrontamos as nossas ideias nessa casa, mas que sempre coloca a sua opinião de maneira equilibrada, que defende, sobretudo, os projetos relacionados à educação, por mais que nós não concordemos, muitas vezes, mas nunca apela para o mimimi, para o chororô. Então, a esquerda deveria se espelhar, inclusive esse senhor que usou aqui a prerrogativa da sua idade avançada, da sua experiência, como querendo parecer o arauto da moralidade, ele que também compõe essa parcela da esquerda, embora menor, pequena, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, mas deveria se espelhar no brilhante parlamentar deputado Valdec, que sempre se expõe de maneira equilibrada, de maneira com argumentos que, por mais que nós não concordemos, mas argumentos que são argumentos críveis para um processo de discussão. E aí, senhor presidente, para finalizar, essa mesma deputada, ela resolve numa tática que nós já conhecemos, é o decálogo de Lenin, é uma tática que a gente já conhece bem, nos acusam do que são, tentam permear o processo de discussão com mentiras, mas aquela velha máxima que nós, cristãos, nós, pessoas de bem, sempre trazemos à colação, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles devem seguir esse mantra. E aí tentam dizer que nós estamos perturbando a ordem, quando ao contrário, nós queremos restaurar a ordem, não só no plenário da Assembleia Legislativa, mas sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. E fica aqui o convite a essas deputadas, sobretudo, ao invés de subirem a essa tribuna e terem a petulância de defenderem marginais, como esse ganso Amarildo, elas deveriam percorrer as ruas do Rio de Janeiro, a periferia, onde o problema acontece de verdade,
como eu e o deputado Alexandre Knoploch temos feito, mas sempre insistem em trazer a temática da Prefeitura do Rio de Janeiro, desse processo de eleições que se aproxima. Aliás, mais um processo da democracia que eles tanto detestam e que, mais uma vez, serão derrotados, mas, infelizmente, uma dessas deputadas que me atacou hoje vai assistir da TV, porque o partido dela é tão ínfimo, tão minúsculo, tão inexpressivo, que não perfaz ali o que a regra, a legislação eleitoral impõe para a participação nos debates. Mas fica aqui, deputada, a senhora vai gostar de assistir os debates, porque de minha parte, olha que eu cumpro meus compromissos. Eu disse que a esquerda teria dias terríveis, cumpri o compromisso, a esquerda está tendo dias tenebrosos aqui na Assembleia Legislativa e faço aqui uma convocação. Assista aos debates para eleições municipais no Rio de Janeiro, que será nitroglicerina. Vou apontar os defeitos, apontar todas as tragédias que a esquerda anuncia como propostas para essa cidade e os deixarei aterrorizados mais uma vez. Pode se preparar que será nitroglicerina pura os debates para as eleições que se avizinham. Muito obrigado, senhor presidente, que esse parlamento seja sempre palco de democracia, de confronto ideológico, e toda vez que a prerrogativa de um policial for afrontada e que um marginal for exaltado nessa casa, terá sim a nossa voz confrontando. O que salvaguarda um policial não é legislação que o coloca como vilão, que o desqualifica e que coloca a polícia militar, que é a nossa última fronteira com o caos, como vilã. Na verdade, o que salvaguarda um policial seria, por exemplo, nós colocarmos para discussão democrática, sim, o excludente de ilicitude, lembrando que um policial com uma .40 na cintura ou apontada para a cara de um vagabundo é a defesa não só dele próprio, da corporação, mas da sociedade. Salve o conservadorismo no Rio de Janeiro. Eu sei que os senhores estão apavorados. Podem chorar, que o choro é livre. Concedo agora a palavra ao deputado